Uma onda massiva de imigrantes em Ceuta expôs mais uma vez a frágil relação entre Marrocos e Espanha e reabriu disputas territoriais de séculos sobre territórios reivindicados tanto por Madrid quanto por Rabat. Marek Schloss traz uma análise mais aprofundada. Uma súbita onda de migrantes em Ceuta transformou mais uma vez uma das fronteiras mais incomuns da Europa na linha de frente de uma luta secular entre Marrocos e Espanha. Porque não se trata apenas de migração. Ceuta está na costa norte da África, do outro lado do Estreito de Gibraltar em relação à Espanha continental. Junto com Melilla, mais a leste, esses territórios espanhóis formam as únicas fronteiras terrestres da União Europeia com a África. Eles também estão no centro de disputas territoriais que se estendem há séculos. A presença da Espanha no norte da África começou durante uma época em que os reinos europeus competiam pelo controle de portos, rotas comerciais e acesso ao Mediterrâneo. Portugal capturou Ceuta em 1415. A cidade depois ficou sob domínio espanhol e permaneceu espanhola mesmo quando Portugal recuperou sua independência. Melilla foi capturada pela Espanha em 1497, do Sultanato de Fez. Hoje, a Espanha considera ambas as cidades partes permanentes e inseparáveis do país, com o mesmo status político do território espanhol na Europa. Fiz meu serviço militar em Ceuta há mais de 60 anos. Então me sinto ainda mais compelido a defendê-la porque sempre considerei Ceuta como parte da Espanha, e não só recentemente, mas desde o ano de 1500. Ceuta e Melilla são Espanha. O Marrocos vê a história de forma muito diferente. Após conquistar a independência em 1956, o Marrocos buscou recuperar territórios que considerava remanescentes do domínio colonial estrangeiro. O Marrocos se refere a Ceuta como Septa e a Melilla como Melilla, e frequentemente as descreve como cidades marroquinas ocupadas, em vez de território espanhol legítimo. Rabat também reivindica outros pequenos territórios sob controle espanhol na costa do Marrocos. Um deles é o Penhão de Velis de La Gomera, um pequeno posto fortificado mantido pela Espanha desde o século XVI. Outro é a Ilha do Perigo, uma rocha desabitada próxima a Ceuta. Em 2002, militares marroquinos desembarcaram na Ilha do Perigo. A Espanha respondeu enviando forças especiais para retomá-la. O confronto terminou sem vítimas, mas demonstrou com que rapidez até mesmo uma pequena ilha desabitada poderia criar uma crise. Mas a maior disputa histórica está mais ao sul, no Saara Ocidental. A Espanha colonizou o território no final do século XIX, mas em 1975, com o fim do domínio espanhol, o rei Hassan organizou a Marcha Verde. Centenas de milhares de marroquinos avançaram para o território para reforçar a reivindicação do Marrocos. A Espanha se retirou e o Marrocos acabou assumindo o controle da maior parte do Saara Ocidental. Mas seu status internacional permanece indefinido, com só Israel e Estados Unidos reconhecendo totalmente a soberania marroquina. A questão tem afetado repetidamente as relações entre Madrid e Rabat, junto com desacordos sobre migração e o futuro dos territórios espanhóis no norte da África. Ceuta não conseguiu voltar à normalidade. Ceuta não voltou ao normal. Não estamos em um estado de normalidade. Ainda há vários milhares de pessoas em Ceuta que precisam ser devolvidas. E o clima entre a população de Ceuta continua marcado por inquietação e preocupação. Na população de Ceuta. Ceuta também é Marrocos. Portanto, não temos nada para fazer aqui. A última crise migratória, portanto, reabriu uma história muito mais antiga. Dois países vizinhos, frente a frente, dos dois lados do Estreito de Gibraltar, divididos por séculos de disputas sobre os últimos territórios controlados pela Espanha no continente africano. Para aprofundar o tema, estou com o Dr. Mohamed Chitu, analista político e professor sênior da Universidade de Rabat. Chitu, é um prazer tê-lo conosco aqui na II24 News. Agora que vemos mais do panorama geral e do contexto por trás do que aconteceu em Ceuta, quanto dessa crise realmente se deve à tensão não resolvida entre Rabat e Madrid? Bem, esse aumento de imigrantes tem várias razões por trás dele. O principal motivo é a manipulação política na Espanha, porque acho que a Espanha vai enfrentar eleições em breve e as vozes dos migrantes são muito, muito importantes. Em segundo lugar, a decisão do Supremo Tribunal, a Suprema Corte da Espanha, que diz que as pessoas que chegaram pelo mar podem ficar e não serão devolvidas imediatamente. E o terceiro ponto
é o fato das fake news que foram divulgadas na mídia por muitas pessoas que tentaram vender esse sonho para os jovens, dizendo que o Eldorado está ao seu alcance e que você pode ir para a Europa, para a Espanha e depois para a Europa. E o quarto fator é, obviamente, as expectativas sociais de todos esses jovens que não têm emprego e querem um futuro melhor. E a Espanha e a Europa parecem para eles esse tipo de paraíso, onde conseguem um emprego, recebem um salário melhor e têm uma situação melhor. Então, eu acho que todas essas coisas levaram ao aumento da migração desta vez. E vai levar um bom tempo até que as coisas voltem ao normal entre Marrocos e Espanha. Você mencionou notícias falsas. O que exatamente os jovens viram online nas redes sociais que os convenceu a fazer essa travessia em massa? Bem, circulou uma informação falsa nas redes sociais dizendo que as pessoas podiam entrar na Espanha, conseguir um emprego e, sabe-se, naturalizar e conseguir a nacionalidade e obter muitos benefícios ou vantagens, como os americanos chamam. E isso estava tudo errado. Obviamente, era tudo falso. E tudo isso dava aos jovens desempregados a possibilidade de conseguir um futuro melhor e uma situação melhor na Espanha. Por que as autoridades marroquinas não conseguiram impedir um movimento desse tamanho? Estamos falando de 60 mil pessoas que cruzaram a fronteira. Onde estavam as autoridades marroquinas? Bem, temos que entender que a Europa externalizou suas fronteiras para o Marrocos e colocou tanta pressão sobre o Marrocos para impedir todos os migrantes que vêm principalmente da África. E se você estiver nas cidades marroquinas hoje, vê todas essas pessoas negras esperando para atravessar para a Espanha. E essa externalização das fronteiras pela União Europeia causa muitos problemas no Marrocos. Primeiro de tudo, o Marrocos teve que dar a essas pessoas, você sabe, documentos e dar empregos para eles e dar possibilidades de viver e educação, e isso é muito para o povo marroquino em geral. Tudo bem, doutora Mohamed Chitu? É ótimo ter você conosco na I24 News e compartilhar um pouco da sua perspectiva sobre o que vimos acontecer em Ceuta. Obrigada.